Olá, boa tarde para você. Sou o Jonathan Mazini e está começando o Mundo Meio-Dia. Seja muito bem-vindo. Israel parou durante 2 minutos nesta quinta-feira para relembrar o dia do Holocausto. Cerca de 6 milhões de judeus morreram durante a Segunda Guerra Mundial. Em Jerusalém, somente era possível ouvir o som de uma sirene. Nas escolas, estudantes também fizeram 2 minutos de silêncio. 73 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo não voltou a ter uma nova guerra mundial, mas muitos dos conflitos atuais se assemelham ao que foi o período de batalhas entre diferentes países. E veja o que é notícia no mundo nesta quinta-feira. Em Portugal, mãe é acusada de matar a própria filha recém-nascida. Crime chocou o país. Após ameaçar lançamento de mísseis contra aliados do governo sírio, Donald Trump volta atrás e diz que ataque não é para já. Especialista comenta. A política externa norte-americana do governo Trump tem sido uma espécie de contradição em processo. Em depoimento ao Congresso americano, o fundador do Facebook afirma que até ele teve dados confidenciais roubados na rede social. E a história do menino daltônico que passou a enxergar as cores aos 6 anos de idade. O Mundo Meio-Dia começa agora. A Síria continua em destaque no noticiário internacional. Ontem à tarde, os últimos rebeldes de Duma entregaram armas pesadas e o líder do grupo deixou a região. Após anunciar a chegada de mísseis para combater aliados do governo sírio, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recuou e disse que o ataque não é para já. O Ministério da Defesa da Rússia anunciou que o exército sírio assumiu o controle da maior cidade de Guta Oriental, região que é considerada o último reduto de rebeldes nos arredores de Damasco. Segundo os militares russos, a retirada de civis e combatentes de Duma continua. Desde que entraram em vigor as pausas humanitárias em Guta Oriental, 167 mil civis deixaram a região. Além dos ataques ao país, a crise democrática que envolve Rússia e Estados Unidos também segue tensa. O porta-voz do governo russo afirmou que o canal de comunicação militar com os Estados Unidos continua ativo, o que significa que, se utilizado por ambas as partes, vários incidentes na Síria podem ser evitados. A declaração foi dada após Donald Trump avisar que mísseis estavam chegando à Síria. Em resposta ao comentário do presidente norte-americano, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que Vladimir Putin não negocia pelo Twitter. Segundo ele, o governo continua acreditando que é importante não tomar passos que podem prejudicar uma situação já considerada frágil. Hoje de manhã, Donald Trump voltou ao Twitter e afirmou nunca ter dito quando um ataque aconteceria. Segundo ele, poderia ser muito em breve, ou não. De qualquer forma, disse Trump, os Estados Unidos, sob minha administração, fizeram um ótimo trabalho livrando a região do Estado Islâmico. E finaliza com a pergunta: onde está o nosso obrigado, América? As ameaças de Donald Trump em atacar aliados do governo sírio aconteceram depois que pelo menos 70 pessoas, entre elas muitas crianças, morreram após um suposto ataque químico no final de semana. O principal suspeito de autorizar o ataque é o presidente da Síria, Bashar al-Assad, que nega envolvimento. E nós fomos ouvir a opinião do professor das faculdades Rio Branco, Pedro Costa Júnior, que comentou sobre essa indecisão do presidente Donald Trump. A política externa norte-americana do governo Trump tem sido uma espécie de contradição em processo. Como diz uma obra clássica sobre a política externa norte-americana, um império da incoerência. Assim tem se caracterizado a política externa do governo Trump, que fica muito claro esse processo na última semana, nos últimos dias, mais especificamente nas últimas 24 horas. O presidente Trump, que também é um presidente de Twitter, disparou um Twitter dizendo que iria revidar, iria
bombardear a Síria, né, depois dos ataques químicos atribuídos ao presidente Bashar al-Assad. O presidente Putin, que é aliado do Assad, por sua vez, disse que não vai permitir tal coisa, e o presidente Trump, mais uma vez, volta atrás, né? O presidente Trump também tem se mostrado um presidente de bravatas. Não é? Um presidente polêmico, né? A queda de um avião militar que deixou 257 mortos na Argélia já é considerado o pior acidente da história da aviação no país. A reportagem é do correspondente Herbert Moraes. Nas imagens logo após o desastre, o avião aparece ainda em chamas. A fumaça preta é vista de longe. A aeronave transportava soldados, familiares dos militares e refugiados, entre eles mulheres e crianças. O acidente aconteceu segundos após a decolagem da base aérea de Bufarik, a 30 quilômetros da capital Argel. Durante a queda, o piloto desviou de uma rodovia e acabou caindo em um campo, ferindo esse fazendeiro. Eu só tive tempo de rezar, afirma. As causas do acidente ainda são desconhecidas. As autoridades argelinas já iniciaram uma investigação. Na Argentina, 8 policiais foram demitidos após o sumiço misterioso de mais de meia tonelada de maconha de um depósito na cidade de Pilar. O jornal Clarín destaca essa notícia e o mais estranho de tudo isso é a justificativa para o desaparecimento. Ao serem questionados, 4 policiais afirmaram que ratos haviam comido a droga. O juiz do caso pediu esclarecimentos a especialistas que garantiram que os roedores jamais confundiriam com alimento. Mesmo que isso acontecesse, o grupo de animais teria de ser muito grande para consumir 540 quilos de maconha e certamente teriam sido encontrados mortos. O destaque da agência de notícias France Press é o envenenamento do ex-espião russo Sergei Skripal e da filha Yulia. Segundo o portal, a OPAC, Organização para a Proibição das Armas Químicas, afirmou que as análises confirmaram que a substância neurotóxica usada neles é de origem russa. A Rússia nega qualquer envolvimento no caso. E para encerrar, a editoria internacional do portal R7 mostra dados sobre refugiados no Brasil. Segundo o portal, o país tem mais de 86 mil pedidos de refúgio e 33% dos pedidos são de venezuelanos, o que representa pouco mais de 18 mil pessoas. Até agora, apenas 18 venezuelanos foram reconhecidos. O Ministério da Justiça explica que o crescimento de pedidos deve-se à crise da Venezuela. Os dados apresentados são do Comitê Nacional para os Refugiados. Mais detalhes dessa notícia, portanto, é só acessar o portal R7. Um crime chocou os portugueses. Uma mulher de 25 anos é acusada de matar a própria filha recém-nascida. As informações direto de Lisboa com o repórter da Record TV Europa, Vítor Alvito. Olá, Jonathan. Portugal está em choque com a morte de uma criança que tinha acabado de nascer. A principal suspeita é a mãe da bebê, que é acusada de matar a própria filha com uma facada no peito. A polícia judiciária, quando chegou a casa, encontrou o corpo da menina dentro de um saco de plástico. As autoridades investigam agora se a irmã da mãe, que também se encontrava dentro de casa, está ou não envolvida neste crime. E ainda em Portugal prosseguem as buscas para tentar encontrar 2 cidadãos austríacos que desapareceram na praia na passada segunda-feira. Uma mulher que praticava parapente caiu junto à água, outras 2 pessoas tentaram ir em seu auxílio, no entanto, as 3 acabaram por ser arrastadas para o mar. Uma das pessoas acabou por dar à costa, mas já sem vida. As outras 2 continuam desaparecidas. No local têm estado meios da Polícia Marítima, em terra, e um helicóptero da Força Aérea, tudo para tentar encontrar estes 2 cidadãos austríacos. De Portugal, Vítor Alvito para o Mundo Meio-Dia. No último dia de depoimento no Congresso americano, o fundador do Facebook admitiu que ele mesmo teve os dados pessoais roubados pela empresa Cambridge Analytica. É o que mostra a correspondente Evelyn Bastos. Foi um segundo round bem mais duro.
O deputado Pete Olson questionou: metade dos seus funcionários trabalha na área de segurança. Como é que a Cambridge Analytica age simplesmente fácil assim? Mark Zuckerberg confirmou que o Facebook espiona os usuários mesmo quando se desconectam. E mais, admitiu que a empresa coleta dados até de pessoas que nem estão na rede social, segundo ele, por questões de segurança. Zuckerberg não soube responder a várias perguntas, o que irritou a republicana Debbie Dingell. Você, como dono da empresa, não sabe muita coisa, disparou. Você vai ver agora o flagrante de uma perseguição em alta velocidade que aconteceu nos Estados Unidos. A imagem foi gravada pela câmera que fica na viatura da polícia. O fugitivo faz ultrapassagens perigosas e fura até o sinal vermelho. O motorista só começa a perder velocidade quando percebe um problema no pneu que não resiste e acaba estourando. O carro derrapa na pista. O suspeito foi preso e disse que fugiu porque estava com medo, já que tinha maconha dentro do veículo. E a seguir tem o nosso giro de câmeras pelo mundo e a história do menino daltônico que passou a enxergar as cores aos 6 anos de idade. O Mundo Meio-Dia volta já já. Meio-dia e 17 minutos no horário de Brasília. A gente volta com a notícia de que em Miami, nos Estados Unidos, 4 homens foram presos após serem filmados agredindo um casal gay. O caso aconteceu no domingo, quando as vítimas voltavam de um desfile da Parada do Orgulho LGBT. As vítimas caminham de mãos dadas quando 4 homens se aproximam, derrubam o casal e distribuem socos e pontapés. Outro homem que passava no local tenta intervir, mas é agredido. Um dos agressores vestiu uma camiseta da Universidade Internacional da Flórida e foi rapidamente localizado. A universidade divulgou uma nota dizendo que apoia a inclusão e que casos como esse não representam os valores da instituição. A identidade dos agressores não foi divulgada. Uma explosão em uma mina deixou ao menos 8 mortos e 15 feridos na Bolívia. As vítimas estavam em um caminhão carregado com dinamite que explodiu. O presidente Evo Morales pediu uma investigação rigorosa. Uma pessoa morreu e 12 ficaram feridas depois que um balão de ar quente caiu na Coreia do Sul. O homem que pilotava não resistiu aos ferimentos e morreu. Os bombeiros acreditam que o balão caiu após bater em uma árvore. 12 turistas foram levados para o hospital, todos com ferimentos leves. Vamos agora fazer aquela viagem pelo mundo. As imagens são oferecidas pelo serviço de streaming EarthCam. A gente começa a nossa viagem hoje em Moscou, na Rússia. Uma onda de calor, entre aspas, chegou ao país e a neve que a gente estava tanto acostumado a ver não está mais presente na cidade. Agora são 6h19 da tarde e nesse momento 9 graus. Isso porque a onda de calor chegou, né? Agora a gente vai para Dublin, na Irlanda. A gente vê aí imagens de um dos mais famosos pubs irlandeses. A cidade é conhecida não somente pelas belas paisagens, mas também por esses barzinhos aí que são famosos no mundo todo. Em Dublin, agora são 4h19 da tarde, temperatura é de 4 graus. E para fechar o nosso giro de câmeras de hoje, uma imagem sem dúvidas belíssima de Manhattan, nos Estados Unidos, ao fundo o famoso World Trade Center, onde ficavam as Torres Gêmeas e hoje abrigam o Memorial 11 de setembro em homenagem às vítimas. Por lá, agora 11h19 da manhã e apesar do céu aberto, temperatura é de 10 graus em Manhattan, nos Estados Unidos. Um menino enxergou cores pela primeira vez na vida aos 6 anos de idade. Isso só aconteceu depois que ele ganhou um óculos especial. O caso aconteceu nos Estados Unidos. Foi a mãe que entregou os óculos que prometem encher de cores a vida do garoto que é daltônico. Cameron fica impressionado com a diferença. No estacionamento mesmo, ele começa a descobrir as cores. E quando chega nas flores, se espanta com a variedade.
Ele agradece a mãe e não se contém. Mom, thank you so much. Too much colors for me. É nessas horas que a gente passa a dar valor às coisas simples da vida, né? O Mundo Meio Dia vai ficando por aqui. Essa edição daqui a pouquinho já vai estar disponível lá no portal R7. Amanhã a gente volta com as notícias que movimentam o mundo. Record News e informação para você crescer. Tchau.